Oiê, 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 boa tarde! Nossa, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Boa tarde! Uma live aqui no Instagram, esperando a galera chegar efetivamente. Vamos passar um tempinho juntos aqui. Qual a nossa proposta, qual a nossa ideia? Fazer um clube do livro. Pois é, um clube do livro diferente, efetivamente. Galera, oiê, 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 como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Feliz de ter companhia! Boa tarde, que legal, que legal. Bora chamar todo mundo, bora clicar aí na flechinha aí pra gente compartilhar essa live efetivamente, pra gente passar um tempo junto. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô num outro cantinho da casa aqui, vem num cantinho que normalmente eu medito. Eu gosto de meditar bastante aqui, meu tapetinho aqui é bem confortável. Aí eu falei, cara, tô sentada no chão mesmo, efetivamente, onde que eu gostaria de ficar aqui um tempinho com vocês. Então hoje é sábado, sábado à tarde, estamos nesse momento aí de isolamento social. E aí eu convidei alguns alunos, algumas alunas que já estão chegando, tô vendo que estão chegando aí, alguns seguidores, seguidoras também, pra gente passar um tempinho do fundo do coração, tá bom, áudio? Obrigada, Bá. E pelo menos a gente não tá com delay, né? Porque eu perguntei há pouco. A live passada foi cruel. Eu fiquei falando e vocês estavam, 10 minutos antes de mim. Mas tá tudo bem. Acho que esse horário agora, às 5 é menos concorrido. Eu fui olhar aqui, né, na minha rede. Realmente ontem, muita gente fazendo live às 8 da noite. E agora às 5 tem menos concorrência. Então acho que a internet vai segurar um pouco mais. Então, é algo novo, sem muito planejamento. Hoje eu acho que eu falei 2 vezes só nos stories, não coloquei no feed, justamente para testar esse horário, para ver se é bom para vocês. Falei que ia ser hora do chá, né? Chá das 5. Aham, eu tô de chá. Quem tá de chá aí? Tô sozinha de chá? Tem mais alguém tomando chá? Eu e minha super caneca. Até... Aê, povo! Quem mais tá tomando chá? Tô tomando chá sozinha? Vou pagar mico sozinha no Instagram, é isso mesmo? Mas eu prometi que chá das 5, não é? Chá com livro. Olha que boa combinação. Ai, a gente não quer mais nada na vida. Eu amo. Amo. Tá travando? Poxa, aqui pra mim tá fluindo, porque às vezes pode ser o meu e às vezes pode ser o seu. A minha internet aqui aparentemente tá fluindo. Mais de alguém tá travando? E a gente vai correr esse risco, viu? Efetivamente. Porque, aê, Rubi, tá tomando chá? Tchim-tchim pra nós. Saúde. Porque também tá com a Amy, que bom saber que eu não sou a única tomando chá aqui. Aê, tá vendo? A Bárbara já é da galera do café, super respeito, cara, mas é que eu não gosto de café de jeito nenhum. Tá no suco? Teresina, né? Não, imagina o calor aí, gata. Olha lá, no suco de acerola. Tudo bem, cada um com o seu líquido preferido, mas tá todo mundo aqui, né? No nosso chá das 5. Isso que é importante. Chá das 5, maneira de dizer, né? Porque coincidiu o horário de ser às 5, a rainha deve estar tomando lá o seu chazinho e cada um de nós o nosso líquido preferido, porque eu tenho chá, com certeza, mas que eu também tenho o meu balde de água aqui do lado. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou viciada em água, então eu tenho meu balde aqui do lado. Não, vamos brincar que não, né? Olha, que delícia, tem 1 litrão aqui, só de presente pra mim. Bora! Tô aqui sentada no chão, descalça, em casa. Ai, meu Deus, show de bola. Vocês estão aqui, a gente pode começar aí efetivamente. Alguns minutinhos já foram, bora conversar. Gente, até para esclarecer quem tá chegando aqui, qual é a ideia desse chá das 5, né? Desse clube do livro. A gente não vai falar exclusivamente de concurso público, de técnica de estudo, de nada disso agora, tá? Verônica, o que importa é que a gente tá junto, é isso mesmo. As lives focadas em concurso público, eu vou sempre divulgar no feed, vou sempre divulgar. Elas normalmente vão acontecer às 8 da noite, que é o horário padrão aqui do perfil que a gente segue. Então, domingo, amanhã, às 8 da noite, a gente vai falar sobre técnica de estudo, como organizar a sua vida para estudar todo esse material gratuito que está aparecendo aí na internet. A gente tem muita oferta, e essa oferta demais pode gerar um processo oposto, né? Como eu brinquei quando eu falei nos stories, uma obesidade de informação, ela pode gerar uma anorexia de resultados.
Então amanhã, às 8 da noite, a gente vai falar exclusivamente sobre técnica de estudo, organização de estudo, combinado? E aí eu tô preparando várias novidades, falando com alguns amigos, alguns professores, pra gente fazer live juntas, para de verdade que você não largue esse projeto de estudo para concurso público. Inclusive a semana da aprovação sem pressão, a gente está mudando ela, porque ela tinha uma pegada, né? Eu tinha a intenção de falar da pressão do processo de estudo, da pressão do dia a dia, de se vencer, de superar a sua rotina. E na verdade agora a pressão mudou, né? O inimigo agora é outro. Então eu estou adaptando toda a minha conversa com vocês da semana da aprovação sem pressão. Então falo para vocês se inscreverem efetivamente. Eu vou do fundo do coração estar lá para ajudar, como a gente está aqui dia a dia. E não sou a única, né? Hoje agora a gente disputa a atenção com N outras pessoas. Agora os artistas estão aqui, os professores. Isso é muito bom, né? Porque o isolamento social, ele naturalmente ele traz uma sequência de sentimentos que pode ser difícil para algumas pessoas. Então a gente vive agora, o que a gente vive nesses dias, né? O medo e o pânico pelo que vai acontecer, pela incerteza, e isso gera sentimentos estranhos. Ah, eu esqueci de acender a luz, espera aí, dá para me ver direitinho? Eu comecei a falar aqui e não liguei. Deixa eu ver se melhorou agora, ficou mais claro, mas acho que eu fiquei clara demais, né? Me falem como é que tá. Deixa eu ver. Nossa, eu estou extremamente... Acho que eu fiquei demais de fantasmagórica. Se eu fiquei muito fantasmagórica, deixa eu diminuir. Não, diminui. Só o mínimo aqui. Acho que agora dá para me ver melhor, né? Tava muito escuro aqui o ambiente. Bora, vamos continuar. Então, a gente vive uma fase de um sentimento de medo, de pânico, de insegurança. Isso, com o passar dos dias, vocês já viram, pelo menos São Paulo, o governador já decretou 15 dias efetivo de isolamento, de estado de emergência, o governo federal da mesma forma. Então estima-se que a gente vai ficar pelo menos um mês, no mínimo, em isolamento, né? Em quarentena, em casa efetivamente. Então esse medo, esse pânico, ele tende a mudar, ele pode vir na forma de tédio, de aborrecimento, porque muito tempo em casa, as pessoas, a gente já falou isso na live de ontem, né? As pessoas em casa, muita gente junta, podem vir as brigas, o mau humor, a dificuldade de acesso a algumas coisas. Então a gente tem que cuidar disso. A gente, já sabendo que esse é o prognóstico, já sabendo que esse é o cenário que a gente vai encarar, a gente pode já trabalhar a nossa mente para que isso não aconteça. Ai, ficou bom, obrigada, ainda bem que vocês me avisaram. A gente já tem que começar a trabalhar a nossa mente para isso. E por isso que veio a ideia do Chá das 5, de efetivamente a gente dividir a atenção, a gente dividir o tempo juntos. E aqui eu vou ter a chance do quê? De falar com vocês o quê? A gente fala muito do estudo, muito da técnica, muito da motivação, mas a gente não aborda outros aspectos que de repente é importante tanto quanto para o concurseiro. E agora, como sociedade, mais do que nunca, a gente precisa escolher o que consumir. Uma pessoa me falou recentemente, uma pessoa que eu confio bastante me falou recentemente que o Instagram, as redes sociais, é como se fosse um controle remoto da TV. Um novo controle remoto que você vai efetivamente escolher quem assistir, escolher quem consumir. E eu recebi na caixinha que a gente abre, né, de tempos em tempos lá nos stories, justamente essa pergunta, né? Como lidar com tantas informações? Pois é, isso é uma escolha. Porque você pode escolher efetivamente acordar, como eu brinquei, mais cedo, ficar de pijama o dia todo, se jogar no sofá, se jogar na cama e ali só consumir efetivamente aquelas notícias. Que por óbvio a gente tem que saber o que é importante, a gente tem que saber o que nós podemos fazer, mas será que vale a pena investir o dia todo só consumindo esse tipo de conteúdo? Vai gerar uma ansiedade, vai gerar um estresse e com o passar dos dias o desânimo toma conta, o desespero toma conta, porque é real. Algumas pessoas têm problemas reais efetivamente. Então a gente precisa trabalhar muito a mente. E foi aí, conversando com os meus alunos, que surgiu a ideia da gente bater papo, né, efetivamente, alguns momentos fora da hora tradicional nossa aqui no perfil, sobre outros assuntos. Então, sim, Chá das 5 tá aqui efetivamente. E o livro que os meus alunos pediram pra gente conversar é esse aqui. Eu sei que eu tô usando a câmera de selfie, né, por motivos óbvios, eu estou na câmera de selfie para poder ler os comentários de vocês. Mas por que esse livro? Eu, Marta, talvez aqui no perfil, talvez agora nessa quarentena dê pra gente se conhecer um pouco mais, né? Eu falo
quase que exclusivamente de técnica de estudo e um pouquinho, né, da motivação de estudo. Mas eu sou bem curiosa em outros aspectos também, gosto bastante. Quem me conhece de perto sabe o quão zen eu sou em diversos assuntos, o quanto eu gosto bastante de estudar, de ler, gosto de meditar, gosto de buscar fontes de pesquisa ligadas a isso. Esse papo de física quântica eu acho o máximo, não manjo muito, mas sempre que tem possibilidade eu estou estudando, estou aplicando, condicionando o meu cérebro a ser uma pessoa melhor, uma versão melhor de mim, efetivamente. E falo muito isso com os alunos nos bastidores, né? Quando a gente tem oportunidade, nos encontros, nas nossas web aulas, a gente fala muito sobre isso. E uma vez eu citei esse livro, vários deles efetivamente compraram o livro, leram o livro. Nós fizemos um curso. Se vocês gostarem bastante do livro, vou ver como é que tá essa história do curso, se ainda tem lá na plataforma, para ver se a gente consegue liberar o acesso. Mas calma, Pri, você tá me acompanhando aí, né? Vamos falar sobre isso depois, se a gente consegue. Porque eu fiz um desafio de 28 dias com os alunos, efetivamente, sobre um passo a passo desse livro, para justamente mudar. Então deixa eu parar de contar a história e falar do livro. Tá amando o livro, Rubi? Dos meus alunos que estão aqui, que efetivamente já leram, dá um feedback aí pra galera. Porque, ó lá, Taína, você tem o livro, mas não leu. Então vamos começar a ler agora, tá? Porque por motivos óbvios, de novo, né? Lá tô eu aqui sendo repetitiva, não vai dar pra ler um livro desse tamanho, tá? Mas uma estratégia que eu gosto. Vamos lá, Taína, vamos combinar então. Eu falei que não ia falar de técnica de estudo, mas é mais forte do que eu. Se você quer ler um livro e de repente tá com ele, né? Tá com ele e não começou a ler, vamos dividir essa tarefa? Porque quando você pensa, deixa eu olhar esse livro aqui, quantas laudas, né? Quantas páginas ele tem? Esse livro tem algo em torno nada, exatamente, ele tem 340 páginas. Vamos lá. Você lê 340 páginas, assim, um dia só se o livro é muito bom e você já está acostumada a isso. Só subir um pouquinho, para não ficar tão baixa. Isso, legal. Se você está acostumado, você pode pegar no final de semana e ler um livro desse. Mas se esse não é o teu métier, você não está acostumada, a gente pode dividir, mostra o livro, Quebrando o Hábito. Eu vou falar do autor, eu vou começar a ler com vocês, para vocês entenderem o que quer dizer esse livro, tá? E por que eu achei que nesse momento é importante a gente falar dele. Primeiro, que os alunos pediram, e segundo, porque eu realmente acredito que tem muita coisa aqui que pode ajudar. Então, Tainã, o que a gente faz? Pega esse livro, você gostaria de ler esse livro em quanto? Em 30 dias? Em um mês? Então pega a quantidade de páginas, divide por 30 dias. Quantas páginas por dia você tem que ler? Sei lá, vamos chutar, 10 páginas, 12 páginas, 8 páginas. Escolhe o número X e efetivamente leia. Marta, mas eu não vou ter tempo de ler 8 páginas de uma vez só. Lê 2 de manhã, 2 no almoço, 2 no meio da tarde, as que faltarem antes de dormir. Com um jeitinho você consegue. Então quando a gente tem uma meta muito grande, qual é a estratégia nossa? Dividir, fazer em pequenas partes. Então, qual a diferença do outro amarelo? Não seria o amarelo que tá aqui, né? Porque o amarelo, esse aqui vai ser o próximo que a gente vai fazer, Clube do Livro. Mas só se tem alguma versão dele amarela, desconheço, mas pode ser uma versão ou a mais nova ou a mais antiga. Tá tudo bem. Se o nome do livro for Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, é o mesmo livro, tá? É o mesmo livro. Tem bastante vídeo no YouTube, mas é em inglês. Aí se você manja o inglês é legal, até porque você vai ver que no final ele faz algumas meditações, tem todo um método de meditação. A gente tem esses áudios, só que em inglês. O site do autor é bárbaro, então se você manjar um pouquinho de inglês vale, e se não manjar, vai lá e o Google Translator te ajuda. Então, sem preguiça. Vamos falar do livro então? Olha, Joe Dispenza, vou mostrar a carinha dele aqui, tá? Tá aqui a carinha do autor, quem é ele? Ele estudou bioquímica na Universidade de Rutgers. Detém um grau de bacharel em ciência com ênfase em neurociência e obteve título de doutor em quiroprática na Life University de Atlanta, Georgia. Prosseguiu nos estudos em neurologia, neurociência, função e química cerebral, biologia celular, formação da memória, envelhecimento e longevidade. Eu amo todos esses assuntos. Então, por isso que eu sou um pouquinho viciada em ler tudo que ele escreve, porque eu gosto bastante desse aspecto científico da neurociência, científico da neurobiologia, científico fato da formação de memória, porque isso muito influencia o resultado dos concurseiros, tá? Diga, tá ruim de internet? Ô dó! Pois é. Tá vendo, Tainã? 10 páginas por dia você consegue, é o que você precisa, tá bom, amor? Então, aqui, se vocês assistiram o vídeo de Quem Somos Nós, que ele traz um pouquinho de física quântica e tal, ele é um dos professores que falam lá,
E tem um outro... Gente, qual foi o vídeo? Meninas, eu indiquei pra vocês um recente que fala sobre saúde. Não é life. Se alguma de vocês lembrarem, coloca aqui nos comentários pra mim. Heal, né? É o Heal de saúde, né? De curar-se. Eu acho que é Heal. Tá no Netflix. Muito legal também esse documentário sobre saúde. E ele fala bastante lá, tá bom? Então, acho que é legal. Mas vamos começar. Eu vou ler aqui como é que eu gosto de ler livros, como é que eu compro livros. Então, já fica a dica também. Lógico que o título, ele é o primeiro atrativo, o título ou a pessoa que escreve. Então, eu, por exemplo, tudo que ele escreve me chama atenção. O título, por óbvio, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Vamos combinar? Eu tenho esse amarelo, não é o mesmo assunto? Amor, se o nome do livro for Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, é o mesmo assunto. Se for do Joe Dispenza, é o mesmo assunto, apenas uma versão de edição diferente e cor de capa de livro diferente. O que tem que bater é o nome do autor e o nome do livro, tá bom? Então, quando eu chego na livraria para comprar um livro, eu vou olhar o título, por óbvio, se me interessa, se o autor também, tá? Então, eu posso ir pelo autor ou posso ir pelo livro, pelo título, tanto faz. E aí eu vou olhar, eu leio literalmente, porque aqui, o que as editoras elas fazem normalmente? Aqui tem a sinopse, o resumo do resumo, a essência da essência, efetivamente. Aí, Renan, tá aí? Filhote tá junto? Quero saber se o filhote tá junto pra mandar beijo pra ele. Tá? A essência da essência do livro, e aí eu vou ver a vida do cara, quem é o autor ou a autora, e aqui normalmente é propaganda, ou se tem indicação de outros livros que esse autor fez. Eu gosto efetivamente de ver isso. E aí a gente vai para a parte que é importante, que é o sumário. Então ali o sumário vai te dar uma ideia do que você vai encontrar dentro desse livro. Então vamos lá, aqui no sumário do Quebrando o Hábito, ele vai trazer na parte 1 a ciência de você. O que a gente acredita? Que aqui vem uma parte científica, isso é o Rio mesmo, né? E, gente, esse documentário super vale assistir. O Joe Dispenza, ele tá a maior parte do tempo nesse documentário, é show de bola. Fica a dica também. Depois nos stories, se eu achar a fotinha, a propaganda, eu coloco pra vocês, tá bom? Mas no Netflix tem. Vale, né? Acabando a live aqui, assistir lá na Netflix. Então ele vai trazer na parte 1 a ciência de você. Então ele vai falar sobre essa parte do você, a sua versão quântica, né? Ele traz a parte científica disso. E aí sobre superar o ambiente, superar o corpo, superar o tempo e a sobrevivência versus a criação. Essa é a parte 1 do livro. Na parte 2, que aí ele entra especificamente na meditação, né? O seu cérebro e a meditação. Então e aí ele vai trazer a parte de pensar, fazer e ser, uma lacuna que há entre essa tríade, e aí a meditação, desmistificando o místico e as ondas do seu futuro. Muito legal essa parte também. E aí ele vem a parte 3 final, onde ele traz os passos rumo a esse novo destino. Quando você tá, vamos lá, o título, Quebrando o Hábito de Ser Você. É para você quebrar o hábito de deixar de fazer as coisas boas, as coisas ruins, né? Porque as boas a gente quer manter. Quebrar o hábito de fazer as coisas ruins que talvez você tenha no seu comportamento diário. O preço, Joselaine, amor da minha vida, tem que consultar, né? Joga no Google aí, vê onde está mais barato. Tem a Amazon, tem a Saraiva, tem as editoras. Então o correio ainda não parou, então acho que vale efetivamente você buscar aí o mais em conta. Tem a versão online para quem gosta, tem a versão física. Eu gosto dos dois, entendeu? Então eu tenho tanto online, o físico. E esse livro, a primeira vez que eu li, eu não li, eu ouvi. Eu comprei o audiobook dele, eu tava viajando, e aí uma boa parte do meu tempo da viagem eu fui ouvindo. O Tomás tá aí? Lindão, que legal. Lendo Era Uma Vez um Gato Xadrez, tá vendo? Quando o pai e a mãe estão estudando, o filho pode entrar no processo, isso é show de bola, você dá o exemplo. Legal, Renan, saber que o Tomás tá aí. Um beijinho gostoso no Tomás, o meu aluno mais novinho, mais lindo que tem. Continuando o livro, tá? E aí ele vai trazer o processo meditativo na parte 3. Vamos lá, eu separei alguns trechos que eu queria ler. Posso ler? Vocês estão ouvindo bem? Vamos ler junto uma partezinha, a gente vai lendo, vai interpretando, a gente vai lendo e vai estudando junto? Salva a live, pode deixar, tem uma aluna que me pediu, tá? Vocês passaram álcool gel recentemente? Tô pegando no livro, devia ter feito isso no começo da live, acabei esquecendo. Álcool gel na mão, não é não? Galera, pegou em coisas diferentes que estavam ali, de repente alguém pegou, né? Fez contato, álcool gel, devidamente pronta. Vamos ler? Posso ler? Tá tudo bem com vocês?
Eu vou lendo e a gente vai conversando, tá? E aí vocês podem comentar o que vocês acharem. Só quero saber se vocês estão efetivamente me ouvindo bem. Olha lá, aluno eficiente é isso, olha lá. A Rubi tá falando, pagou 42 com o frete da cultura. Mas acompanhem agora, por esse período pode ter alguma promoção, pode ter algum desconto, né? Bora, vamos lá. O que ele fala? Aqui é o prefácio, ok? Não é nem o autor falando, mas é um trechinho do prefácio que eu queria ler, porque ele explica bastante do porquê esse livro ser, nesse momento, começar o nosso Clube do Livro com esse assunto. Vamos lá. Seu cérebro está envolvido em tudo o que você faz, incluindo como você pensa, sente, age e quão bem se dá com outras pessoas. Então lá, o seu cérebro está envolvido em tudo que você faz, inclusive como você pensa, sente, age e quão bem se dá com outras pessoas. Ele é o órgão, a gente está falando do cérebro, ok? Do cérebro. Apesar de a gente pensar em física quântica e tal, ter toda uma pegada aí que o pessoal mais holístico gosta e quem não é holístico detesta, cara, a gente tá falando de ciência, o cara é pesquisador, tá? Então, vamos entender com esse olhar, com esse enfoque, tá? Ele é o órgão, o cérebro, ele é o órgão da personalidade, caráter, inteligência e de todas as decisões que você toma. A partir do meu trabalho com imagens do cérebro de dezenas de milhares de pacientes do mundo todo, e meu interfone de casa, um segundo, pausa na leitura. Guy, o interfone. É isso que é dividir a tarde juntos, né? O interfone, amor. É que eu não vou largar a galera aqui para atender o interfone. Atende lá, por favor. Olha, desculpa. Quem sabe faz ao vivo. Vida real, né? Vida real. Posso ler? Então vou continuar lendo, tá? E o moço vai subir para entregar as coisas, aí tá tudo bem. Vamos lá. Voltando ao prefácio. A partir do meu trabalho com imagens do cérebro de dezenas de milhares de pacientes do mundo inteiro ao longo dos últimos 20 anos, fica muito claro para mim que quando o seu cérebro funciona bem, você funciona bem. E quando o seu cérebro está com problemas, é mais provável que você tenha problemas em sua vida. Procede isso? Cérebro bem, pessoa bem. Cérebro com problema, pessoa com problema. Joia. Com o cérebro mais saudável, você fica mais feliz. Fisicamente mais saudável, mais rico, mais sábio e toma decisões melhores, o que ajuda a ter mais sucesso e uma vida mais longa. Quando o cérebro não está saudável por alguma razão, tais como uma lesão na cabeça ou um trauma emocional, tá? Então, quando o cérebro não está saudável, seja, né, uma lesão física na cabeça ou um trauma emocional, olha como ele coloca com o mesmo peso, né? O problema físico com o trauma emocional, as pessoas ficam mais tristes, mais doentes, mais pobres, menos sábias e menos bem-sucedidas. Então, olha o papel do cérebro no desenrolar, no dia a dia da vida da pessoa. Continuando. É fácil entender como um trauma pode prejudicar o cérebro, mas os pesquisadores também têm visto como presta atenção nessa parte. Os pesquisadores também têm visto como os pensamentos negativos e a má programação proveniente do nosso passado pode também afetá-lo. Então não é só o trauma, não é só o acidente, efetivamente um pensamento negativo, a má programação mental pode sim afetar a qualidade de vida que a gente está tendo. Aí ele traz um exemplo. Por exemplo, eu cresci com um irmão mais velho determinado a me incomodar. Quem não teve um irmão mais velho aí que estava, né, determinado a pegar no nosso pé? Vamos lá. A tensão e o medo constante que eu sentia levaram-me a um nível mais alto de ansiedade, a padrões ansiosos de pensamento e a estar sempre de guarda, jamais sabendo quando algo ruim estava prestes a acontecer. Então aquela coisa, né, do irmão vir causar um mal, pegar no pé dele, brigar com ele, gerava um alto grau de ansiedade. A padrões, que é o álcool. Pegou coisa de gente de fora, tá o álcool. Tá aí? Tá bom. Aqui tudo tem que passar álcool. Pegou coisa de fora, você também, hein? Chegou alguma coisa na sua casa, passa álcool antes e depois. Vamos lá. Então a tensão e o medo constante levaram ele a ter, né, sempre com a guarda alta, jamais sabendo quando algo ruim podia acontecer. E olha que legal, né? Não, olha, legal o que ele conta. Esse temor provocou uma hiperatividade de longo prazo nos centros de medo do meu cérebro, até eu ser capaz de superá-la mais tarde da vida. Então aquela coisa do irmão sempre ameaçando e ele não sabendo quando que o irmão ia
praticaram alguma traquinagem com ele, gerou um medo no cérebro dele que levou tempo para ele superar isso, tá? Então, um trauma de infância do passado refletindo na reação do hoje da pessoa, tá? E aí ele fala, a pessoa que escreve o prefácio, em Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, quer dizer, no livro, né, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, meu colega, Dr. Joe Dispenza, é o seu guia para otimizar o hardware e o software do seu cérebro a fim de ajudá-lo a atingir um novo estado mental. Então, todos nós aqui temos história, temos passado, temos eventos que aconteceram que de repente nos geraram um problema que está repercutindo hoje, tá? Então, o que eles chamam hardware é o cérebro, o software é a forma como você usa os pensamentos, o seu raciocínio, a forma de lidar com a vida do seu cérebro. E ele diz que esse livro vai te ajudar a atingir um novo estado mental, tá? O livro é baseado em dados científicos sólidos e ele continua a falar com bondade e sabedoria, como fez no premiado filme Quem Somos Nós, né? What the Bleep Do We Know, é o nome do filme em inglês, que ocorrem em seu primeiro livro. Desculpa, pulei aqui. Vamos voltar. Então, o livro ele é consolidado, né, com base científica, da mesma forma que ele fez no filme, e no seu primeiro livro, Involve Your Brain, né, seu livro Evolua Seu Cérebro. Eu li esse livro, o Evolua Seu Cérebro, mas ele é muito técnico, ele é muito científico. Eu acho que a parte mais prática desse livro está nesse segundo livro dele, tá? Então, o Evolua Seu Cérebro, o Involve Your Brain, é um bom livro, mas muito técnico, muito científico, só mostrando o resultado das pesquisas, que talvez não seja tão atrativa e tão leve a leitura, tá? Esse aqui tem uma leitura prática e leve que eu gosto bastante. E aí, ele continua. Ainda que eu pense no cérebro como um computador com hardware e software, o hardware, o verdadeiro funcionamento físico do cérebro, não está separado do software, ou a programação e a remodelação constantes que ocorrem ao longo de nossa vida. Eles têm um impacto dramático um pelo outro. Gente, vocês estão acompanhando? Tá legal? Posso continuar assim? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo um Clube do Livro aqui numa live. Quero o feedback de vocês. Pode ser pelos corações, pode ser escrevendo, continuo desse jeito, segue, dá para entender, vocês estão acompanhando a leitura, me contem, me contem. E a gente segue tomando chá. A gente segue tomando chá das 5, os corações vieram, posso entender que é um sinal de sim, que tá tudo bem. Agora me escrevam efetivamente se a gente pode continuar desse jeito, se eu tô lendo muito rápido, se eu tô lendo muito devagar, se eu tô colocando muito meus dedinhos no texto. Vamos achar um jeito legal de fazer, que assim nos próximos eu já faço do jeito que é mais interessante para vocês, entende? Porque a ideia é que seja legal, não é a ideia que seja chato, tá? Bora! E aí, onde é que acho que o livro? Aí nas livrarias, amor, nas livrarias. A forma que eu tô fazendo, só me deem um feedback disso, tá? Como a gente tá com delay, eu vou continuar a leitura e depois eu paro a hora que eu ver que chegou os comentários de vocês. Vamos lá. Aí, o último parágrafo que eu vou ler do prefácio, antes de ir efetivamente para o livro já do Joe Dispenza escrevendo, né? E ele fala aqui, a maioria de nós já teve algum tipo de trauma na vida e vive com as marcas diárias resultantes. Então, vamos lá. A maioria de nós já teve traumas na vida. Será? Sim, né? Não estou dizendo que é um trauma que te impede de viver, não precisa ser um trauma que te limita, não precisa ser um trauma que demande você fazer terapias anos e anos. Não, mas algumas coisas aconteceram no nosso passado que de repente a gente não gostou, algum momento que a gente ficou com vergonha, algum momento que a gente ficou na dúvida, algum momento que a gente se sentiu constrangido, constrangida. Então sim, isso pode ter gerado um trauma no seu cérebro que hoje pode ter repercussão. Quantas pessoas têm medo de falar em público porque de repente passaram vergonha na infância, na adolescência, porque falaram alguma coisa e as pessoas riram efetivamente, não é? Então, quantas situações hoje que você se limita, tá? Quantas coisas você se limita e foi fruto do passado. Tá bom, posso continuar assim? Legal. Ler autoajuda? Olha, ler autoajuda aqui, num Clube do Livro, tá? Na velocidade da leitura, como técnica de leitura, o ler alto não ajuda. Porque você lê, os seus olhos, ele lê numa velocidade mais rápida do que você fala. Então, você acaba atrasando a sua leitura quando você lê alto. Você tem que
passar os seus olhos e processar cada vez mais rápido. Então, estudando sozinho, sozinha, eu não indico ler alto. É que aqui nós estamos lendo juntos, interpretando, conhecendo um livro novo, então por isso que eu tô lendo alto, tá? Mas você sozinha com seu material, eu não indico não, a ciência não indica, porque a gente lê com os olhos muito mais rápido do que a gente efetivamente fala, tá bom? Então, que bom que vocês gostaram, então eu vou continuar desse jeitinho mesmo, a gente vai interpretando. Então vamos lá, como ele disse aqui, a maioria de nós já teve um trauma na vida e vive com as marcas diárias, né? O impacto dessas marcas hoje. Então vamos lá, remover essas experiências que se tornaram parte da estrutura cerebral nossa pode ter um incrível processo de cura, tá? Então a gente tem que curar essa dor do passado. E aí, fazendo um paralelo, quando a gente viveu esse trauma, a nossa HD, o nosso computador, ele tinha uma configuração, tá? Ele tinha uma configuração e hoje não tem mais. Hoje a gente evoluiu, né? O nosso hardware, o nosso software, a gente evoluiu a parte cerebral. Só que se a gente não cuidar daquela ferida, daquele machucado, isso vai influenciar, vai fazer um processo de vírus no nosso computador mental. Renan tá falando, muitos supers estão falando no grupo que estão com dificuldade de entrar na live, jura por Deus? Ah, eu não acredito. Ai, caramba, ele tá dizendo que a live anterior tá gravada. Vou apagar a live anterior, porque quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. Não, aqui pelo menos pra mim não tá aparecendo a live anterior mais. Poxa, mas bom saber disso, né? Bom saber disso, que tá tendo dificuldade face à live anterior. Mas aqui pra mim só aparece os stories. Não aparecem mais a live de ontem, das 8 da noite. Ah, não! Tanto não aparece porque ela não gravou. Agora caiu a ficha, ela não gravou, lembra? Deu erro, tá? Então, não sei, que pena que eles não estão conseguindo entrar. Mas ok, vamos continuar com vocês que estão aqui. Eu vou tentar gravar essa quando acabar, para o pessoal assistir depois, prometo. Eu vou tentar baixar, inclusive, aí eu libero a gravação no IGTV. Vamos ver se dá certo isso. Vamos continuar no livro? Vamos continuar no livro. É que eu não posso perder a oportunidade, gente. Quando a gente está estudando, eu recebo muita... Não tem como não falar de estudo, né? Mas eu recebo muito disso. Os alunos falam, Marta, eu não consigo me concentrar por muito tempo. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Quantas vezes nós já paramos a leitura do nosso livro? Porque eu percebi a luz que estava faltando, porque tocou o interfone da minha casa, porque eu li algum comentário aqui, porque eu peguei o celular para resolver o problema de ver a live, porque que os alunos não estão entrando. Então, quantas interrupções nós tivemos? Se a gente já estivesse num processo de flow, num processo de alta concentração, imersos na leitura, nada disso aconteceria. E eu vou me programar efetivamente para a próxima live evitar o mínimo de interrupção. Essa é a primeira, é o nosso primeiro momento de clube do livro juntos. Então esses imprevistos acontecem e tá tudo bem. Isso vai acontecer na sua primeira sessão de estudo também. Você vai lembrar da conta para pagar, você vai lembrar de fazer aquela ligação que você não fez, alguém da sua casa vai te chamar e você vai ser interrompido por diversos momentos. O que não pode acontecer é isso te gerar uma ansiedade, uma angústia e no final da sessão de estudo você falar, nossa, não serviu de nada, eu parei um monte de vezes. Tá vendo que não? O nosso cérebro vai devagar. Está aqui o nosso desafio, é trazer a concentração sempre que puder. Então, nesse primeiro dia é novo para mim, é novo para você, é novo pela logística da minha casa. Então, a gente está sofrendo algumas interferências. Na próxima live, eu já vou me programar de um jeito que essas interferências não aconteçam tanto. E a gente já vai entrar no processo de flow mais fácil, num processo de flow mais rápido. E as interferências, elas vão diminuindo com o tempo. Tá? Então não brigue com você, não brigue com o seu cérebro, se de repente quando você for fazer a sua sessão de estudo, for difícil ficar numa pegada só. O desafio está em voltar quantas vezes forem necessárias, tudo bem? Por isso que a gente segue efetivamente, tá? A gente tá assim com delay, tá bom? Tá chegando para mim um comentário da Tainã de algo que para mim eu já falei faz uns 5 minutos. Então não estranhe se der essa diferença, tá? Eu acho que por todo mundo usando a internet, a gente tá todo mundo, né, em casa, então a internet está sendo usada mais, a gente tá sim com essa diferença, tá? Então eu vou ler o comentário da Tainã aqui. Eu passo por isso, Martinha, os traumas do passado influenciam ainda hoje a maneira... E eu preciso curar o meu cérebro para isso. Pelo jeito, esse livro me ajudará bastante. Com certeza, Tainã, com certeza. E mais do que ler um livro, é aplicar. Porque muitas pessoas
passam por aquele processo, né? Tem a sensação, vão na livraria, compraram um livro, já tem a sensação de que já estão mais inteligentes. Não, você não está mais inteligente só porque você comprou o livro. Você tem que efetivamente ler o livro. E mais do que isso, aplicar o conhecimento se ele fizer sentido para você. Claro que não é todo livro que você compra que você tem que aproveitar e seguir fielmente, porque ele pode não fazer sentido para você, pelas suas crenças, pelo seu momento de vida, mas abrir o coração para ouvir e efetivamente tentar aplicar ele na prática é super válido. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente aprende, por isso que a gente tem aula, porque a gente tem que aplicar na nossa vida, tá bom? A Edinara perguntando como faz para entrar no grupo dos meus alunos. É isso, Edinara? Na verdade, os meus alunos, a gente não está com as inscrições abertas agora, a gente vai abrir as inscrições no comecinho de abril, tá? E vamos abrir com todo respeito, com toda tranquilidade do mundo, para quem for o momento entrar, para quem não for, tá tudo bem, eu vou estar bem presente aqui, dividindo o conteúdo de forma gratuita, porque a gente sabe que esse momento de crise é um momento sensível, mas eu sei que tem uma galera que quer efetivamente entrar no grupo dos vigilantes. Meus alunos estão aqui, eles falam o quanto que é rico lá, né? Quanto que tá muito legal essa fase que a gente está passando. A gente está passando de forma mais leve porque eles estão unidos. Então, eu prometo que eu vou abrir as inscrições no comecinho de abril, tá? A gente vai fazer o workshop, a semana aprovação sem pressão, totalmente gratuita. Acabou essa semana, a gente vai abrir um dia só as inscrições. Para quem quiser entrar. Quem for no momento entrar. E aí depois a gente segue o fluxo das coisas aqui, porque a gente não sabe como é que vai estar abril. Então, com todo o respeito do mundo, tá? Aqui não é o momento de fazer vendas, não é o momento de explorar, né? De explorar a dor alheia, não de forma nenhuma. Então, eu estou inteiramente à disposição de vocês, tá? Do fundo do coração. Mas quem já está acompanhando há um tempo e quer entrar nos vigilantes, quer entrar nos super estudantes, acompanha o workshop, entra lá no site, faz a inscrição, que assim que acabar o último dia de workshop, a gente vai fazer a abertura. Então, provavelmente vai ser dia 6 de abril, o único dia que eu vou abrir as inscrições para quem quiser entrar, tá bom? Mas chega de falar disso, vamos voltar para o livro. Por causa do tempo, estou preocupada com o tempo, temos 20 minutos ainda, então vamos focar aqui no livro, tá? Então vamos lá. Recomeçando, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, quando a gente recomeça a leitura, volta um pouquinho para o seu cérebro lembrar do que se tratava, o que a gente estava lendo. Então, ele estava dizendo aqui que a maioria de nós já teve algum tipo de trauma na vida e vive com essas marcas diárias até hoje, tá? Remover essas experiências que se tornaram parte da estrutura cerebral pode ter um incrível poder de cura. Claro que a adoção de hábitos saudáveis para o cérebro, como dieta, exercícios e certos nutrientes cerebrais apropriados, é crítica para o bom funcionamento dele. Mas além disso, além de dieta, né, além de exercício físico, tem um detalhe bem importante, que são seus pensamentos. Momento após momento, exercem um importante efeito de cura no cérebro, ou podem trabalhar em seu detrimento. O mesmo é válido para experiências passadas, que podem ficar conectadas ao cérebro. Então aqui, efetivamente, ele está falando de experiências do passado. Vamos lá, gente. Interpretando um pouquinho esse parágrafo. Esse momento atual, esse momento de quarentena, de isolamento social, não pode gerar traumas emocionais em algumas pessoas? Não tem quem passe ileso desse momento, tá? E aí, eu vou fazer uma proposta para vocês daqui a pouco, porque eu não consegui passar da primeira página que eu separei pra gente, mas eu acho que essa primeira página já traz muito conteúdo pra gente processar aqui. Se vocês toparem, a gente pode fazer durante essa semana, o clube do livro dessa semana, a gente explorar bastante esse livro em específico, porque a princípio eu pensei em cada dia falar um livro só, né? Tanto que eu já tinha até trazido aqui a sugestão para o próximo clube do livro, mas eu acho que a gente tem tanta coisa para interpretar juntos e já começar a aplicar na prática juntos, que vocês toparem, aí me deixem saber, coloquem aqui nos comentários se seria legal a cada semana a gente falar de um livro. Eu separo alguns trechinhos importantes, a gente contextualiza esse trecho ao nosso momento de vida, tá? E aí, se vocês toparem, a gente pode continuar a leitura do Quebrando o Hábito amanhã. A gente pode fazer chá das 5, porque eu tô em quarentena também, eu tô numa escala na delegacia e numa escala de sobreaviso, eu posso ser chamada a qualquer momento, mas a gente, enquanto eu conseguir manter o chá das 5, se vocês toparem e for legal para vocês, a gente vai mantendo
tá? Quando eu tiver um dia que for acionada, tiver um dia que eu não consiga mais manter o Chá das 5, o nosso clube do livro aqui, que eu tô chamando de Chá das 5, sei lá por que eu tô chamando de Chá das 5, mas é o nosso clube do livro aqui às 5 horas, aí eu aviso nos stories que não vai acontecer. Mas se vocês toparem, a gente pode manter a leitura desse livro nessa semana. Semana que vem a gente muda para outro livro. O que vocês acham? Me deixam saber, tá bom? Porque do que vocês falarem, eu vou seguir. Eu quero atender e de fato, tornar esse momento importante para vocês, tá bom? Então, voltando aqui o que ele falou, né? Então, muitos traumas do passado atrapalham o nosso presente, mas a gente tem que estar atento, porque talvez, como sociedade, o mundo está vivendo um momento atual que pode sim gerar muitos traumas emocionais, até porque é tudo muito novo. Então esse medo, esse pânico que algumas pessoas já estão experimentando pela insegurança, pelas dúvidas, pela falta de certeza do que vai acontecer, pode estar gerando agora traumas, né, neurológicos, traumas emocionais, que o resultado disso pode vir depois, de médio a longo prazo, às vezes até em curtíssimo prazo. Então, se a gente aprender essas técnicas, criar essas habilidades nossas no dia a dia, a gente consegue também ajudar as pessoas que estão perto da gente, efetivamente, a levar melhor isso, levar de uma forma mais tranquila esse momento, evitando que esses traumas sejam instalados. Então, se vocês estão topando, tô vendo que vocês estão topando, vamos fazer isso então. Essa semana a gente estuda alguns aspectos desse livro, tá? E aí semana que vem a gente migra para um outro livro, que pode ser O Poder do Hábito, pode ser algum outro que eu tenho aqui em casa, que vocês sugiram. Eu acho que super vale. Legal, legal. Então a gente vai fazer assim o Chá das 5. Eu tô coçando o nariz, não é gripe, tá bom? Eu tô no tapete aqui e acho que eu tô com alergia desse tapete. Mostra como são os meus livros atrás. Gente, isso aqui é papel de parede, tá? Ó, é meu papel de parede aqui em casa. Eu sou tão alucinada. Ó, tem até poltroninha de leitura ali. Aqui é só um sofazinho, meu cantinho, que eu gosto bastante de meditar. Mas esses livros aqui é meu papel de parede. Eu sou tão criativa que o meu papel, se vocês olharem lá no escritório, quando eu gravo as lives de conteúdo, é o mesmo papel de parede, só muda o tom, tá? Esse aqui é o papel de parede ele é marronzinho e lá é o cinza. Renan, o problema do Zoom é que ele também tá oscilando muito, porque a internet, o Zoom exige mais internet do que a rede social, tá? Então eu até pensei, meus alunos e também quem não é aluno, já vou contar aqui, porque eu tô organizando, não tá nada definido. Mas se vocês gostarem, me fala. Eu tô falando com alguns alunos super estudantes que já estão mais experientes em alguns assuntos. A gente tá pensando em fazer alguns grupos de estudo no YouTube, lá no meu YouTube, do Marta Vergini. Então o aluno mais experiente vai estudar algum assunto e a galera vai assistir no YouTube, comentar no chat, porque o YouTube tá mais fácil, tá mais leve e todo mundo pode ir, né? No Zoom demanda ter inscrição, demanda ter o e-mail, baixar o aplicativo, ter a senha, é mais difícil para quem não é meu aluno participar. E eu acho que nesse momento de isolamento, tanto os supers como quem não é aluno ainda, tem que aproveitar tudo que a gente pode oferecer, porque eu quero que vocês persistam no projeto de estudo. Eu quero que vocês persistam no sonho da aprovação no concurso público, porque esse tempo vai passar. Juntos ele pode passar de uma forma mais leve, mas quando passar você tem que estar pronto, pronta para enfrentar as provas que vão vir como avalanche, todas juntas. Então por isso que o Chá das 5, eu quero trabalhar alguns assuntos mais emocionais, alguns livros mais, né, diferentes do que concurso público. Mas se os meus alunos super estudantes toparem a ideia, eu já tenho 2 que toparam, efetivamente, 2 ou 3, a terceira eu preciso ter certeza. Não, 4, agora estou lembrando dos nomes, já tenho 4 alunos quase certos que vão dividir o estudo deles de matérias de concurso junto com vocês, lá no nosso YouTube. A gente só precisa arrumar a logística disso, então eu estou arrumando, até segunda-feira eu já devo ter um panorama disso, tá? O livro, pede pra mim, daqui a pouco eu coloco pra vocês, me pede por direct, tá bom? Ele me pede por direct, eu coloco o nome do livro e o autor, tá bom? Eu mando pra vocês não terem dúvida. Quando acabar a live eu coloco no direct.
Mas essa ideia do YouTube a gente ainda tá construindo, tá bom, Renan? Por isso que não vai ser por Zoom, porque o Zoom vai exigir muito mais internet. Se ela tá oscilando na rede social, imagina no Zoom. Então a gente vai tentar tanto o Instagram, como a gente vai tentar também YouTube. Eu tô tentando, é que eu tô com um problema numa outra ferramenta que eu tenho, que aí o Clube do Livro, ele poderia aparecer ao mesmo tempo no Insta, no Face e no YouTube. Eu tô patinando com uma plataforma que a gente contratou, mas a hora que ela funcionar, a gente também faz o Clube do Livro, ajudando a galera que tá no Insta, que está no Face e que está no YouTube. Combinado? Eu tô já caminhando pro fim, porque como a gente tem mais alguns minutinhos e tá com delay, eu tô com medo da live cair efetivamente e deixar a gente na mão. Eu quero gravar, eu preciso salvar essa live, porque eu prometi para várias pessoas. Mas se vocês, vamos deixar algumas coisas combinadas, né? Se vocês toparam o Clube do Livro às 5 horas e nessa semana a gente aborda esse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, legal. Se vocês toparam, e pelo jeito acho que sim, obrigada, Rubi, é o nome do livro, esse mesmo. Toparam o YouTube. Então já fica aí o convite para os meus alunos, quem se sentir confortável e quiser dar aulas, fazendo um grupo de estudos com a galera que está acompanhando a gente aqui, que não é aluno e que também com o Super faz contato comigo, tá? Eu já tenho 4 que toparam, então já deve ter aluno que vai falar sobre direito constitucional, direito penal, direitos humanos. Pri, minha filha postiça tá aqui. Ai, meu Deus, que bom ver você aí, Pri. A Pri, eu quero tanto trazer a Pri para uma live, gente. A Pri, eu morro de orgulho da história da Pri. A Pri é demais. A Pri, ela fez uma prova na OAB, ela tirou 30 pontos. E aí, em 3 meses, ela virou nossa aluna, em 3 meses, ela tirou acho que 51, 50 e tralalá pontos. Em 3 meses, ela aumentou muito a nota dela. E ela é tão linda, ela é tão querida, tão carinhosa, ela é tão esforçada. Eu queria tanto que vocês conhecessem a Pri, mas ela é tímida, meu Deus. Ela tem vergonhinha. Ela deve estar querendo me matar nessa hora que eu tô falando dela, inclusive. Mas, Pri, você sabe o quanto eu morro de orgulho de você, da sua história. Eu queria muito trazer você aqui para inspirar as pessoas que ainda querem a aprovação na prova da OAB. Gente, ela subiu 20 pontos, mais de 20 pontos em 3 meses. Essa menina é demais. E eu morro de amor por ela, porque ela é como se fosse minha filha postiça. Se eu tivesse uma filha, eu ia querer que fosse que nem ela. Bora! Legal, José Luiz, legal. Dia 6 de abril a gente vai abrir as inscrições, mas participa do evento gratuito também. Vem aqui no Clube do Livro todas as 5 horas da tarde pra gente conversar. Vamos trabalhar, não espera chegar o dia. Vai ser um prazer ter vocês como supers. O mais importante lá é o grupo que é forte, é o grupo que se divide. Hoje eles dividiram um monte de material gratuito, vários livros gratuitos, eles trocaram entre si as informações, as dicas. Vocês vão conhecer alguns deles quando a gente começar esse... como é que é o nome que a gente criou? É o Super Ensina, não é? Porque os monitores, eu já tenho meus monitores, a Bárbara, o Rafa, a Mandinha, eles já são meus monitores, mas eu acho que esse agora é o Super Ensina. Né? A Nath tá aí, Nath, se for esse nome, senão a gente tá criando o nome aí, também aceita a sugestão de nome. A gente vai criar esse canal para os alunos ensinarem, vocês estudarem juntos durante esse período de isolamento. Então convidem a galera que vocês acham que é do bem. E aí fica o recado, tá, gente? Não deixa ninguém sozinho nessa época. Tá muito no início o isolamento social, as pessoas ainda estão achando que são férias, né? As pessoas ainda estão achando que, tá tudo bem, é folga, primeiro sabadão e tal. Mas isso, com o passar do tempo, com o passar dos dias, ele pode acontecer uma ansiedade maior, um tédio, uma tristeza, e a gente não pode deixar isso acontecer com quem a gente gosta, com quem a gente ama. E se você sabe que essa pessoa tem o sonho de aprender algo, tem o sonho de mudar a vida por meio do estudo, traz ela pra cá, convida pra cá, compartilha a live, compartilha o perfil, vamos juntos passar por esse momento. E eu sou poliana, quem é meu aluno sabe o quanto que eu busco a parte positiva nesses momentos de caos, né? Mas eu acho que tudo a gente tem coisa boa para tirar. A gente vai ter a chance de usar aqui a técnica de estudo para crescer como pessoa. A gente vai ter tudo para usar a técnica de estudo para melhorar em outros aspectos da vida, mente, corpo e coração, sabe? Não é só o concurso. Quem me ouve, quem participa das lives, eu acho que veio falar com frequência porque eu acredito, gente, é o meu coração falando com o seu. Eu acredito que a prova, o concurso é só uma etapa na vida de vocês. É um sonho importante, nossa, foi o sonho da minha vida, né? Ser delegada de polícia foi o sonho da minha vida, da minha infância. De verdade, assim, quando eu passei, eu fiquei extremamente feliz. Eu lembro bem do meu dia de posse.
Eu até achei recentemente, é que não tá aqui, eu tô na sala, tá lá no quarto, a minha carteirinha de professora da Cadepol. Em 2007, eu passei no concurso em 2004, né? O concurso abre em 2003, mas a gente passa em 2004, a academia acontece em 2005, alguma coisa assim. Em 2007 eu passo no concurso de professora e eu achei minha carteirinha. Eu passei no concurso, saiu o resultado, deu como professora da Cadepol dia 18 de março de 2007. Então, fez aniversário agora essa semana. Aí, como a gente tava meio os stories, né? A gente falando dessa pandemia, não tinha muito clima, eu acabei não contando nos stories. Mas foi algo, quando eu olhei a carteirinha, eu falei, nossa, que emoção, como eu sonhei por esse dia. E é tão bom você ter chance de viver o seu sonho, que eu preciso que você se convença que é possível. Eu preciso que você acredite que é possível. Porque aí você vai ter a satisfação de acordar e trabalhar no que você ama. E, gente, olha, não tem, sabe? Não tem coisa assim, mais motivadora para te fazer sair da cama dia a dia do que a certeza que você vai fazer algo que você gosta, do que a certeza que você vai encontrar pessoas que você gosta. Eu amo ir pro meu trabalho, eu sou muito feliz com as pessoas que eu tenho lá. Até quando eu brigo com eles é divertido, até quando eu brigo com eles, sabe, é algo que é bom, que é engraçado, que é pro nosso bem, que é pro bem de todos. Então, eu sou gestora, né, na verdade, lá. Eu, como delegada titular, eu sou gestora das pessoas. Mas elas são tão prontas, elas são tão preparadas, que eu só que menos trabalho lá, porque eles não me dão trabalho. Eles sabem, todo mundo lá ama o que faz. Então, eu tenho essa sorte. E eu sei que eu tenho essa sorte porque todo mundo ali ama o que faz. Então, se você amar o que você faz, o que você vai fazer, o que você vai estudar, se você melhorar como pessoa dia a dia, melhorar o teu olhar esse momento de vida como algo que, caramba, eu posso crescer como ser humano, mesmo nessa fase difícil, mesmo nesse caos instalado no mundo, você pode usar esse momento para melhorar. Então, gente, vocês não sabem como eu sou feliz e realizada aqui com cada aluno. A Tainã tá com ciúme da Pri. Tainãzinha, meu coração é grande. Você sabe que tem espaço para todo mundo. A Tainã é da minha turma 0, né? Eu nem tinha criado ainda o Eu Estudo Certo, a Tainã já era minha aluna. Quando eu sonhei em ajudar os alunos a aprenderem a estudar, para viver esse sonho que eu acabei de narrar, a Tainã já era minha aluna. Meu amor por você, você sabe que ele é enorme também. Cada aluno. Gente, tem uma galera que acabou de chegar. Eu sou alucinada por cada um deles, por cada história deles. Aqui a gente de verdade se gosta. Aqui os alunos não competem entre eles se apoiam. E o mundo do concurso público, ele é tão cruel, né? Ele é tão cruel, ele gera, aqui falando do nosso livro, né? Ele gera tanto trauma. Quantas pessoas se traumatizam ao estudar para o concurso público? Quantas pessoas têm essa experiência como algo ruim, que não vem a hora de acabar, sabe? Que não vem a hora de passar por essa prova para nunca mais ter que passar por isso. Por quê? Por quê? Não. E acho que esse período que a gente vai ficar junto aqui bastante, o chá das 5, vai permitir com que a gente converse, com que eu saiba o que vocês pensam, eu fale um pouquinho do que eu penso e juntos a gente vai construindo um período de vida até voltar ao normal melhor, né? Até o jogo do contente é muito poliana. Eu sou poliana, sabe, na essência. Eu acho que é o primeiro livro que eu lembro da minha infância de ter lido, Poliana Moça. Agora tem a série Netflix, né? Annie with E. Gente, essa série é linda, ela é fofa, ela é bem a Poliana, né? A Annie. E aí super vale assistir essa série. Então, se a gente tem que ocupar o tempo, voltando ao assunto do início da live, que a gente ocupe o nosso tempo com conteúdos que agregam, que alimentam o nosso cérebro, que alimentam o nosso coração. Esse livro é um exemplo. Uma série como a Annie with E, né? Também é uma série positiva, é uma série que tem uma mensagem em cada episódio, que a gente escolha o que consumir. É um controle remoto, lembra? Se tá lá surtando, se tá lá em pânico, se tá lá... muda o canal, muda o perfil, simplesmente isso. Seja você também um agente multiplicador para sua família, para os amigos que você tem. Leve essa mensagem de que a gente pode usar esse período para crescer como sociedade. A nossa live vai acabar aqui, mas você vai continuar na sua casa. Você vai continuar com as pessoas que moram com você ou que não, que estão próximas de você. Efetivamente, aproveite cada segundo com elas, crie momentos, faça clube do livro com a sua família também, sabe? O que a gente falou aqui, leva para casa também, fala com as pessoas também, sei lá,
Gente, assim, de verdade, assim, quem me conhece sabe, eu tenho 5 empregos, eu fico na rua full time. Vai ser desafiante pra mim. Eu tava tranquila quando eu sabia que eu ia trabalhar direto, porque a informação que a gente tinha, que era que a polícia ia ficar full time. Então eu tava bem tranquila, porque eu falei, vou trabalhar com todos os cuidados, né, a preocupação com a equipe, tava bem tranquila. Do nada, falou, não, a gente vai ter uma escala diferenciada, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, e a gente não sabe quais são os efeitos, né, que podem decorrer de violência, de crime, em razão do confinamento. Então a gente vai ajustar a escala dos policiais, até para que eles não fiquem doentes. A gente precisa de muito policial saudável, então não tem que se contaminar. Então a gente ajustou as escalas. Então meus horários de trabalho mudaram. Então apareceu mais tempo em casa. Esse final de semana eu não saio. Alguns dias eu vou sair em períodos menores, então na minha logística às 5 da tarde eu vou conseguir fazer o chá da tarde com vocês, salvo um dia ou outro. E aí eu falei, opa, então até eu que tava achando que ia ficar na rua direto, agora eu vou ter que fazer quarentena mesmo? Sim, tô sentindo na pele. Alguém que tem uma vida que fica na rua full time. Eu acordo cedo, chego tarde, rua, faculdade, uma outra online, enfim, delegacia, o porto, reunião, inspeção. Bora mudar, bora se ajustar. Então eu tô trabalhando isso muito bem na minha cabeça. E a forma que eu encontrei foi buscar fazer as coisas que me alimentam bem, que eu gosto. Por isso que eu brinquei, gente, não é para passar o dia de pijama. Se você passar o dia de pijama, você vai ficar deprimido muito rápido. Não, é ter rotina. A gente pode até falar, eu vou falar um pouquinho disso amanhã na live das 8, né? Como organizar o seu estudo com as outras tarefas que você tem no dia a dia. Porque às vezes você vai dividir o seu espaço de estudo com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com os seus filhos. Porque, de repente, as pessoas também estão trabalhando home office. Não é ficar jogado no sofá. Então, até a organização da casa, a divisão das tarefas, eu nunca